Aí, pode ficar à vontade. Boa apresentação, tá, Cauã? Bom, boa tarde. A UPRH 12 da Universidade Federal do Paraná tem um prazer enorme em estar recebendo o Cauã Aquino. O Cauã foi aluno da Universidade Federal do Paraná, terminou Engenharia Mecânica em 2013, também tem dupla diplomação na Engenharia Mecânica de Concepção do INSA de Lyon, na França, tá? Também em 2013. Cauã tem MBA, né, Master Business Innovation, acabou de acabar, né, de 2022, no Senai, junto com a WEG, Energias Renováveis e Mobilidade Elétrica, que ele vai estar discorrendo daqui a pouco. Desde 2018, Cauã é coordenador de engenharia mecânica, engenharia da Renault. Ele tem 9 anos de experiência, né, na área de gestão de projetos em diversos segmentos, né, da indústria automotiva, climatização evaporativa, da petroquímica, na área de petróleo, né, da petroquímica. Ele tem experiência na área de engenharia mecânica e engenharia elétrica, com ênfase sempre na área de inovação, e atualmente o Cauã está focado bastante na transição para a economia de baixo carbono no setor de mobilidade. Então, o Cauã é um ex-aluno, muito bom ver que o Cauã está com um caminho bem, está trilhando um caminho lindo. Então, Cauã, excelente apresentação para você. Depois a gente abre para quem tiver com dúvida e perguntar. Vou fechar e seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Excelente, muitíssimo obrigado por essa introdução. Vocês, como professores, me ajudaram a pavimentar esse caminho, então com certeza fazem parte fundamental de toda essa jornada. Agradeço também toda a oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. Então, para a gente aproveitar bem o nosso tempo, eu vou fazer o início do nosso seminário de hoje, então. Eu vou deixar aqui as duas telas apresentando, então eu vou ver menos vocês, caso alguém queira levantar a mão para interromper, fazer uma pergunta, quiser adicionar algum comentário de acordo com as experiências de vocês, eu peço que vocês fiquem super à vontade. Então, eu vou tentar fazer essa fala em torno de 45 minutos para a gente poder ter um tempo de debate no final, que eu acho que pode ser bem enriquecedor para todos nós. Então, no ano passado eu iniciei uma pós-graduação, como o professor falou, e eu notei uma dificuldade das empresas a escolherem rotas para suas estratégias de descarbonização. E motivado por essa dificuldade que eu notei no setor, eu comecei a estudar sobre essa temática e quais são as variáveis, as metodologias, os sistemas que estão sendo utilizados para essas tomadas de decisão. Então, a partir disso, a gente fez o artigo que é as oportunidades do mercado de créditos de carbono para o setor de mobilidade no contexto brasileiro. Então, concluído agora, né, em novembro de 2022. Então, com participação da Renault, do Sistema Ambev, da Volts, da WEG, e o Júlio Domingos foi o nosso professor e orientador. Então, entrando aqui um pouco mais na temática do nosso tema, a partir da ONU, né, os países, eles escolhem organizações internacionais para celebrar acordos, debater negociações e, enfim, né, ter um fórum que seja reconhecido por todas as partes. Então, a ONU promove discussões a respeito de diversos temas e desde lá da Rio 92, onde o Brasil sediou essa Conferência das Partes, a COP, foram iniciadas discussões no âmbito das ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles têm diversos eixos. Desenvolvimento humano, então ético, inclusivo, uso de recursos, enfim, uma série de objetivos de desenvolvimento sustentável que, no final das contas, culminam em acordos, em objetivos de cada uma das partes. E aqui o nosso interesse é o interesse específico dos objetivos voltados à sustentabilidade. Então, em função dessas negociações entre os países, a ONU divulga anualmente
um relatório chamado IPCC, que é o relatório que vai falar sobre as mudanças climáticas, e atualmente, na COP27, isso já era ponto passado, a respeito da discussão, do debate, se as mudanças climáticas estão acontecendo ou não. Então, todas as partes já passaram desse ponto, o entendimento é amplo de que as mudanças climáticas, elas são palpáveis, e a partir de agora a discussão é como buscar as soluções para esse aquecimento global, que é uma das variáveis de impacto ambiental. Então, qual é o comprometimento do Brasil dentro do Acordo de Paris, que vai justamente definir os objetivos de cada uma das partes? Então, o Brasil, através da sua NDC, que é Nationally Determined Contribution, é a sua contribuição nacionalmente determinada. Todos os países têm a autonomia de dizer qual é o objetivo com o qual eles se engajam, e, portanto, no caso brasileiro, a gente vê uma meta ambiciosa de até 2025 a gente reduzir 37% das emissões de gases de efeito estufa quando comparado com o ano base de 2005. Em 2030, o objetivo é de 50%, e em 2050 é atingir net zero, é o balanço, ser carbono neutro, né? Então, a COP27, que tomou lugar agora no Egito e que teve assim muita divulgação, ela foi um pouco assim, teve um pouco de desvio da atenção por conta dos grandes eventos globais de pandemia e guerras que acabaram gerando instabilidades e, portanto, colocaram a agenda da sustentabilidade nesse cenário. Então, a partir de 2015, quando houve, de fato, a assinatura do artigo 6 de Paris, do Acordo de Paris, e dentro do Acordo de Paris, o artigo 6, que fala sobre o crédito de carbono, se define o que é um mercado de carbono, né? Então, o mercado de carbono, ele, no termo inglês, é conhecido como cap and trade. Cap and trade, então, o que ele é? Ele vai ser, então, um marco regulatório que estabelece um limite máximo de emissões de gases de efeito estufa, esse é o cap, o limite, e os agentes regulados que emitirem abaixo desse limite podem negociar, trade, os seus direitos de emissão, que são chamadas de allowances, essas permissões, para aqueles entes que emitem acima do limite estabelecido. Esse é o marco regulatório que, então, estabelece o mercado regulado, tá? Muito bem. Então, a metodologia utilizada dentro do artigo foi fazer uma revisão muito extensa de todos esses relatórios que estão sendo utilizados como base das negociações internacionais. Então, são os relatórios de mais alto nível que a gente consegue entender, encontrar na literatura. E quando eu digo alto nível, quer dizer que as partes que vão negociar os acordos, levando como base esses relatórios, são aquelas pessoas que representam os governos, por isso o alto nível. Então, um desses relatórios elaborados pela ONU é o IPCC, que fala sobre as mudanças climáticas, então aqui o último lançado em 2022. Existe um outro relatório que ele é muito interessante para a área de mobilidade, que é o Vision 2050, elaborado pelo ICCT, International Council on Clean Transportation, que é uma organização sem fins lucrativos com sede nos Estados Unidos e que vai olhar de uma forma ampla para o setor de mobilidade, então terrestre, marítimo e aéreo. É bem interessante, porque aqui a gente começa a ver paralelos com outros setores de mobilidade, como a marinha mercante e a aviação, que vão buscar, num primeiro momento, diminuir a sua pegada de carbono através de biocombustíveis. Então, esse é um primeiro passo mais estratégico para esses setores. E aí a gente começa a traçar os paralelos para o setor de mobilidade terrestre. Bom, além disso, o próprio Acordo de Paris, que foi assinado em 2015 e entrou em vigor a partir de 2016, também é um relatório da ONU, é um acordo, né, estabelecido no âmbito da ONU, e aqui é interessante ver como os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos precisam começar a entender de fato os impactos em suas economias para poder estabelecer acordos que sejam de fato
viáveis. Então, a tendência é que os países em desenvolvimento digam que as NDCs, elas não podem, em momento algum, em hipótese alguma, frear o desenvolvimento do país, uma vez que os países em desenvolvimento têm como rota de enriquecimento ao aumento das suas indústrias. Então, isso é um ponto relevante na hora de celebrar esse tipo de acordo. O próprio governo federal emite a NDC, então esse é outra fonte de dado extremamente importante, e existe uma série de outros relatórios que são extremamente interessantes de serem lidos, mas aqui, a título de exemplo, eu coloco o relatório elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2016, que é o NAP, National Adaptation Plan, então é como o país vai implementar a sua estratégia de descarbonização e de mitigação das mudanças climáticas. Aqui é um ponto que é um relatório elaborado pelo Ministério do Transporte e o Ministério das Cidades em 2013, que fala especificamente sobre o setor de transporte. Então, é o Plano Setorial de Transporte e de Mobilidade Urbana para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima. Esse é um relatório que eu coloco aqui, apesar de estar defasado, é interessante porque ele fala especificamente do setor de transporte. Então, é algo que ainda precisa ser atualizado. E um outro material que também é muito interessante de ser lido, que é a Oportunidades para o Brasil em Mercado de Carbono. Foi elaborado pela International Chamber of Commerce, então a Câmara Internacional de Comércio, em parceria com uma empresa brasileira chamada Way Carbon, que, bom, enfim, está discutindo de uma forma muito interessante a implementação do mercado de carbono. Então, basicamente, a metodologia do artigo foi essa, a gente buscar uma revisão bem ampla desses relatórios que vão embasar os acordos e as negociações das partes. Bom, seguindo adiante, aqui o que a gente começa a ver como resultados de discussão desse nosso estudo? Aqui, para colocar em perspectiva para vocês, é um resultado global, então aqui não é a foto brasileira, isso daqui é uma foto mundial de como são as emissões de gases de efeito estufa por setor em 2019. Então, em primeiríssimo lugar, o setor de energias, agricultura, floresta e outros usos da terra, a indústria e o transporte. Depois, os prédios, né? Não só prédios, mas as construções e lixo. Bom, então a gente vê que a matriz energética de cada região vai afetar muito a pegada de carbono do país. E uma coisa que é extremamente importante de ser dita no cenário brasileiro é que, apesar do Brasil do setor de transporte ser o quarto maior poluidor, o setor de transporte, no caso brasileiro, um dos relatórios que existe é o da EPE, né, o BEN 2021, então o resultado de 2021 mostra que o setor de transporte é o setor que mais consome energia no Brasil. Então, beleza, o setor de transporte está em quarto lugar, mas ele define, e muito, a pegada do setor de energia. Para vocês terem ideia, em 2020, o setor que mais consumiu energia no Brasil foi o setor da indústria. Em 2021, o setor de transporte retomou essa liderança. Tá? Muito bem. Então, apesar de cada país, né, quando for identificar a sua pegada de carbono, começar a identificar suas rotas prioritárias de descarbonização, vão existir planos setoriais de redução de emissões, que nem vocês viram ali aquele relatório PTSM lá de 2013 que está defasado, né? Então, vão existir iniciativas conjuntas e paralelas para cada setor. Então, não pode se imaginar que cada um vai ser primeiro um, depois o outro, então o setor de transporte está tranquilão aqui. Muito pelo contrário. Bom, o que é de fato o mercado de carbono? Tá? Vamos começar aqui com a imagem da esquerda, só reforçando, tá? Se alguém quiser comentar algo, fazer alguma pergunta, fica à vontade. André também, se quiser comentar algo, fique super à vontade. Então, vamos separar duas coisas. O que é o mercado regulado e o que é o mercado voluntário. Então, mercado regulado é aquela definição que eu trouxe para vocês no início, que vai existir um ente regulador que vai regular
esses entes regulados, né? Desculpa a redundância, mas para ficar claro. Então, dentro do mercado regulado, existe um ambiente de comercialização que é nacional ou regional, que é o ETS, Emission Trading System. Então, é um sistema de troca dessas allowances, dessas permissões de emissões. E aqui vocês veem o símbolo que é um relacionamento entre instituições privadas. Tá? O resultado de mitigação desse âmbito, nacional ou regional, pode ser comercializado, interagir com o mercado internacional que foi estabelecido dentro do Acordo 6, do artigo 6 do Acordo de Paris. Dentro do artigo 6 existem dois itens, o 6.2 e o 6.1. Dentro do 6.2, a gente vai ver, então, a regulamentação sobre a interação entre governos. E o 6.4, a interação entre governos e instituições privadas. Isso é muito importante. Lembrando que, para esse mercado regulado, que vai ter as limitações de emissões, você nunca vai poder atingir o seu objetivo de descarbonização simplesmente comprando as allowances. Você precisa, de fato, ter iniciativas internas à sua atividade que reduzam a sua pegada de carbono. Né? Não é dizer assim, eu vou continuar poluindo, mas eu vou comprar esses créditos de outro lugar. Isso não é permitido para o atingimento completo desses objetivos. E esses excedentes do artigo 6.4, portanto, do relacionamento privado e governo, pode também interagir e ser comercializado dentro do mercado voluntário. Então, eu já vou explicar para vocês o que é o mercado voluntário no próximo slide, mas ele é um sistema de negociação entre partes privadas, tá? Onde vai existir a necessidade de uma certificadora, que são empresas que vão, como terceiras partes, né, validar aqueles créditos que estão sendo gerados. E esses créditos, quando forem comercializados dentro do mercado regulado, vão ser chamados de offsets. Por quê? Um crédito de carbono, pense comigo o que ele é. Ele é, por exemplo, eu tenho aqui um processo que eu sempre fiz dessa forma. Eu vou reduzir as emissões de gases de efeito estufa desse processo. Mas ele vai gerar, então, um benefício em termos de balanço de carbono, que vão ser esses créditos de carbono. O crédito de carbono, ele é um NFT, Non-Fungible Token. Ele é como uma ação no mercado. Qual é o benefício real para a natureza, para o meio ambiente, desse crédito de carbono? É quando ele é aposentado. Ou seja, é quando a gente diz que ele, de fato, evitou uma emissão na origem. Tá? Mas o que isso daqui, que está sendo regulado, e o mercado voluntário também, que está começando a ter suas regras definidas, vai promover na economia? Ele vai promover na economia, de forma muito transparente, uma interação cada vez maior entre todos esses atores. Então, você tem o setor de transporte, que pode ter uma grande interação com o setor agropecuário, definindo modais mais eficientes, inteligentes, integrados, e também o consumo de biocombustíveis. Hoje, a região de São Paulo e de Mato Grosso possui áreas de pastagem que retêm pouco carbono no solo. Não estou falando que isso é uma recomendação, que isso é uma preconização ou que é a minha opinião, mas se você tem, por exemplo, uma área de pastagem que passa a ser utilizada para plantio de cana de forma sustentável, você pode gerar créditos de carbono. Né? Então, a partir do momento que o setor de transporte define sua matriz energética e a maneira como vai fazer vai buscar essas rotas de descarbonização, vai ter uma crescente interação com o setor agropecuário, bem como o setor de energia. Então, no caso de transportes pesados, a gente pode ter a aplicação de biogás, pode ter a aplicação de hidrogênio, N soluções que podem ser aplicadas e, portanto, promover essa interação com o setor de energia, como eu comentei para vocês, o setor de transporte no Brasil é quem mais consome energia. E o setor da indústria, que obviamente vai buscar reduzir a sua pegada de carbono nos escopos 1, 2 e 3, que eu também vou explicar para vocês o que é. Bom, então, o mercado voluntário. O que ele é? Basicamente, voluntariamente empresas e pessoas buscando reduzir a sua pegada de carbono. Então, a ideia aqui é o quê?
você tem um projeto. Aqui vocês veem a imagem, ela direciona já para a perspectiva de projetos ambientais com bases, com solução baseada na natureza, como são os projetos florestais, mas podem existir outros tipos de projetos, como, por exemplo, eu tenho aqui uma granja ou tenho aqui gado confinado que vai gerar uma quantidade muito grande de resíduo orgânico. Então, esse digestato, ele pode ser utilizado, é só um exemplo, tá? Eu não vejo isso aplicado no Brasil ainda. O biochar, que é o carvão ativado. Então, você pega todo esse material orgânico, faz uma pirólise e gera o carvão ativado, que pode ser reaplicado no campo como implemento agrícola, fertilizante, e que vai fazer com que esse carbono seja novamente retido no solo. Esse é um projeto que já existe, créditos de carbono aprovados, né, metodologias pré-aprovadas para esse tipo de projeto. Então, só para exemplificar aqui para vocês. Então, esse projeto ele precisa ser desenvolvido por um desenvolvedor de projeto, né, que vai contratar uma empresa de verificação, uma certificadora. A Verra e a Gold Standard são as mais conhecidas no Brasil, mas existem muitas outras, que vão fazer a gestão do registro de todos esses projetos e certificados que estão sendo validados. Então, essa empresa que vai funcionar como uma terceira parte para legitimar esses projetos. Então, ela vai emitir esse certificado de carbono que vai ser negociado entre empresas que vão recorrer, na grande maioria das vezes, a corretoras que vão concentrar pacotes de créditos para serem comercializados no volume necessário por essas empresas. Isso daqui, naturalmente, a gente pensa em compra e venda de créditos de carbono, mas ele pode beneficiar as empresas de diferentes formas. Mesmo que uma empresa não comercialize créditos de carbono, quando ela faz o inventário da sua pegada de carbono, ela vai começar a ter acesso a benefícios que são muito relevantes. Basicamente, são 3 os grandes benefícios de você fazer a análise ambiental da sua operação. Primeiro, naturalmente, você comprar e vender os créditos de carbono. Em segundo, você acessar mercados novos. No caso, a União Europeia, como eu vou mostrar adiante, ela já começa a impor fronteiras agrícolas para os produtos que são de fato sustentáveis poderem entrar no mercado europeu. Então, você tem acesso a novos mercados. E, em terceiro lugar, mas um dos mais relevantes benefícios é você conseguir acessar a créditos financeiros com taxas de juro altamente competitivas. Bom, aqui é importante a gente separar 2 coisas que são muito diferentes, mas que se conversam. Uma delas é a análise de ciclo de vida e a outra é o inventário de emissões. O que a gente vê muitas empresas fazerem é o inventário das suas emissões no escopo direto, que é o escopo 1, aquele onde as emissões são derivadas da sua atividade industrial, o escopo 2, que é o escopo das emissões da compra de energia, o escopo 3, que é o escopo indireto, que é todo o ciclo de vida do produto, toda a cadeia de valor, da extração da matéria-prima, o uso dos produtos, as atividades que são terceirizadas, enfim. Cada empresa, de acordo com o protocolo GHG da WRI, vai escolher quais são as emissões que vão entrar nesse escopo 3. Então, nessa análise de inventário de emissões, em que a gente olha para a operação da empresa, a gente está olhando para uma variável de impacto ambiental, que é o GWP, Global Warming Potential. Então, é o potencial que aquela emissão dos gases de efeito estufa vai ter no aquecimento global durante um período de 100 anos. Então, GWP 100. Existem muitas complexidades associadas a fazer esse inventário. Por quê? Uma das coisas que o relatório preconiza, esse aqui é o item 3 do GHG Protocol, é a forma como fazer definir os limites do inventário. Então, basicamente, existe a metodologia de equity share, então é a participação acionária dentro daquela operação, ou a abordagem de controle. Ou seja, se eu detenho 45% de uma empresa, mas o controle daquela empresa é meu, eu vou ter que escolher uma das 2 metodologias. Ou eu vou, através da abordagem de equity share, declarar aqueles 45% das emissões no meu escopo, ou
mesmo que eu detenha 45%, mas o controle da operação seja meu, nessa abordagem eu declararia 100% das emissões. Eu recomendo que vocês leiam pelo menos esse item, porque aqui é feito alguns comentários especificamente sobre a indústria de óleo e gás. Aqui, ó, Royal Dutch Shell, que, como as indústrias de petróleo e gás podem ter muitas subsidiárias, a tendência é que eles façam a declaração por controle. Então, desde que ela detenha o controle, ela vai inventariar 100% daquelas emissões. Muito bem. E aí, quando a gente olha para o ciclo de vida, a gente não está olhando para a operação empresarial, a gente está olhando para o produto. O foco aqui é o produto. Então, a gente vai olhar para o uso daquele produto, no caso da mobilidade urbana, aqui o veículo, como que a gente vai fazer a manutenção desse produto, o consumo do seu combustível, quando ele atingir o seu final de vida, quais vão ser os processos para a gente reciclar e reinserir esses materiais na cadeia, ou como a gente vai recuperar a energia a partir, talvez, da incineração desses materiais, né? Então, uma vez que a gente consegue reinserir, reintroduzir esses materiais reciclados como matéria-prima e produção e distribuição, a gente vai completar toda essa análise de ciclo de vida. E aqui é importante dizer que a fonte de complexidade é que a gente tem, para produtos complexos como um automóvel, uma quantidade de fluxos elementares muito grande. E aqui é necessário a gente dispor de tecnologia para poder fazer essas análises. Então, softwares que sejam abrangentes e representativos daquele produto e daquela região, uma vez que a matriz energética precisa ser considerada, e bases de dados que condensem essas informações. Tá? Vamos ver se eu tenho aqui aberto. Tenho. Aqui. Uma das coisas que é interessante de se olhar para análise de ciclo de vida é que as variáveis ambientais são muitas. Uma delas é o GWP 100. O GWP 100 é a mesma coisa que o CO2 equivalente, que o gás carbônico equivalente, né? É basicamente a mesma coisa. Então, quando a gente olha para a análise de vida, a gente vai olhar, então, para toxicidade humana, efeitos respiratórios, radiação ionizante, depressão da camada de ozônio, oxidação fotoquímica, que são todas categorias relacionadas à saúde humana. Então, vocês já entenderam mais ou menos como é que é a lógica disso daqui. Você vai ter uma quantidade muito grande, especialmente para o setor de transporte, a gente pode falar até de 1.300 variáveis ambientais, mas a gente precisa entender o que é de fato representativo da nossa atividade e a gente precisa saber delimitar fronteiras da análise de ciclo de vida para que a gente possa negociar com os fornecedores. Então, vamos seguir aqui adiante. Vamos entrar num caso específico de uma análise de ciclo de vida de um veículo. Então, aqui, olhem primeiro para essa parte da esquerda, onde a gente está fazendo uma análise de um veículo a combustão interna e as emissões de cada etapa. Então, aqui a gente tem os gases de escapamento, o consumo de combustível e eletricidade, os materiais, os sites de fabricação, a logística, a distribuição e as viagens e o deslocamento para o local de trabalho. Então, vocês vejam que é muito amplo a análise que pode ser feita. Normalmente, hoje, a gente consegue fazer uma análise well to wheel, então do poço até a roda, já que a parte de reciclagem ainda não está bem documentada nas bases de dados e, portanto, não está tão integrada aos softwares que já existem. Hoje, na França, se usa muito o GABI, GABI, e o CIMA-PRO para análise automotiva. Então, aqui, 80% das emissões de um veículo a combustão interna se devem ao seu uso. Então, a parte de gases de escapamento e o consumo de combustível geram mais de 80% dessas emissões. Veja como é muito mais relevante para uma empresa. Então, voltando aqui, para as indústrias de bens de consumo durável, o escopo 3 pode representar a grande parte das suas emissões, já que o uso do seu produto vai impactar muito aqui. Mas ainda é uma autonomia das empresas escolherem o que colocar ali no escopo 3. E aqui, na parte da direita, a gente compara, então, um Clio
um motor a combustão interna, com um Zoe, um carro elétrico, carregado na matriz da União Europeia, e um Zoe carregado na matriz francesa, que é muito mais limpa do que a União Europeia por ter muitas usinas nucleares. Então, a fase industrial, que é essa parte em cinza, gera muito mais emissões, principalmente por causa dos insumos novos utilizados nos veículos elétricos, que então são esses metais raros e minerais utilizados nas baterias. No entanto, quando carregado numa matriz energética limpa, tem uma pegada de carbono extremamente inferior a um veículo a combustão interna. O veículo elétrico é a solução do mundo? Não. Existem muitas outras variáveis que precisam ser analisadas, incluindo a disponibilidade de matéria-prima. Gente, vocês vão me desculpar, mas eu vou fazer mais um adendo aqui. Quando a gente olha para essa questão do inventário de emissões, eu só vou mostrar essa imagem para vocês. Isso daqui é o relatório da Renault, está acessível para todos na internet, que mostra o esquema organizacional da empresa, do grupo. Então, olha a quantidade de subsidiárias que está na primeira página, porque tem a segunda, que está aqui. Então, a escolha por uma metodologia de contabilidade, seja ela de controle ou de participação acionária, pode gerar resultados muito diferentes. Por isso, isso precisa entrar dentro da inteligência de decisões das empresas. Tá? Bom, seguindo aqui adiante, depois desse parênteses, a Renault ela já tem um estudo sobre a pegada de carbono do menor para o maior dos diferentes tipos de tecnologia automotiva. E isso daqui é uma análise feita well to wheel. Então, poço a roda. Primeiro lugar, menor pegada de carbono de um veículo elétrico, seguido de um veículo híbrido a etanol, depois um veículo puro etanol, isso daqui é muito importante, depois um veículo híbrido flex, híbrido a gasolina, ou propriamente flex, gasolina com 22% de etanol, seguido do GNV, gasolina com 10% de etanol, e o diesel. Então, aqui o diesel, ele, apesar da nossa frota de veículos pesados ser infinitamente menor do que o de veículos de passeio, eles poluem desproporcionalmente mais pelo efeito de terem carbono negro sendo emitido no escapamento, tá? Bom, então vamos pegar um caso de uma empresa real. No caso da Renault, existem já objetivos de descarbonização que estão no nosso relatório de sustentabilidade, onde a gente busca ter objetivos mensuráveis a partir de 2025 e 2030, e a principal meta ambiental do grupo é atingir a neutralidade de carbono na Europa em 2040 e no mundo em 2050, considerando todo o ciclo de vida. Então, essa é uma meta extremamente ambiciosa. Vocês devem ter visto, ou talvez tenham visto, nas mídias da Renault, várias iniciativas que estão sendo adotadas. Uma delas é a criação de uma nova entidade chamada The Future is Neutral, que foca na reciclagem do veículo no seu final de vida. Existe um potencial muito grande das empresas brasileiras exportarem para a Índia e para outros países a tecnologia flex. Então, o uso de biocombustíveis, como eu falei para vocês naquele relatório Vision 2050 e no PNE 2050, o Plano Nacional de Energia de 2050, falam muito sobre o uso de biocombustíveis e o potencial que isso tem no curto prazo de acelerar o nosso programa de descarbonização. Então, aqui no caso da Renault, a gente tem, primeiro, a Renault ela já é aterro zero. Não vai nenhum lixo para aterro. Tudo é reaproveitado, reutilizado ou, em último caso, incinerado para gerar energia. E aqui a gente vê que é o caso da Renault, uma indústria de bem de consumo durável. O escopo 3, ao passar do tempo, vai impactar cada vez mais nas ambições de descarbonização, porque a tendência é que seja considerado todo o ciclo de vida do produto. Então, quando a gente comercializa veículos elétricos, isso nos ajuda muito, porque a gente está reduzindo a média de emissões da frota. Então, existem ambições e regulamentações do setor automotivo chamadas CAFE, que é Corporate Average Fuel Efficiency, então é a média da frota, de eficiência energética da frota, e a venda de veículos elétricos e híbridos e todas as tecnologias que aumentarem a eficiência vão reduzir essa pegada média das frotas. Vou dar outro exemplo. Vamos supor que uma empresa como a Renault, ou como qualquer outra, queira utilizar placas solares dentro dos estacionamentos, dentro de superfícies ociosas,
ela tem um dilema. Ela não pode usar essa energia para o seu consumo próprio, porque ela já consome energia no mercado livre. Então, talvez o benefício que esses projetos vão gerar não é um benefício direto no consumo de energia, portanto, no escopo 2, mas no escopo 3. Olha de que forma. Se essa energia ela é comercializada com concessionárias, essa não é uma iniciativa da Renault. Realmente aqui é só uma ilustração. Ela pode, então, vender essa energia para as concessionárias e utilizar essa descarbonização dentro dos seus resultados, ou seja, dentro do escopo do seu inventário de carbono. Tá certo? Então, apesar dela não usar a energia, ela pode usar os benefícios gerados pela energia limpa nas suas metas de descarbonização. Então, veja como é importante ter esse tipo de inteligência dentro das decisões das empresas. E aqui, ó, uma imagem do transporte dos nossos veículos e das nossas peças para fazer o gancho com esse próximo slide aqui. Esse é o inventário de emissões de gases de efeito estufa da Renault no escopo 1, 2 e 3. E aqui eu chamo a atenção para vocês do seguinte. Em 2021 foram emitidas 22 toneladas de gás carbônico equivalente no escopo 1, então produção direta. E no escopo 3, 28 mil toneladas. Então vocês vejam que aqui a gente já está emitindo mais no escopo 3, considerando apenas a logística de peças para a produção e distribuição de veículos. Você veja, se a gente considerasse aqui todo o ciclo de vida, o escopo 3 com certeza seria o escopo onde estão presentes as principais oportunidades de descarbonização. E aqui entram as decisões que as empresas precisam fazer. Investir em seus processos fabris para reduzir a emissão de escopo 1 ou investir no seu produto para reduzir as emissões de escopo 3, aumentando a eficiência desses produtos. Tá? Muito bem. Então, como conclusão, o que a gente vê? Basicamente, softwares e bases de dados e metodologias que hoje fazem análise de ciclo de vida estão muito voltadas à AFOLO, que é Agriculture, Forest and Other Land Uses. Então, são as soluções baseadas na natureza, agricultura, floresta. E pouco foi publicado sobre o setor de transporte. Na Europa, a Renault, a Stellantis, em parceria com a consultoria Ricardo e a consultoria Deloitte, já estão atuando bem forte em cima das análises de ciclo de vida para o setor de transporte. Então, produtos complexos necessitam de muitos fluxos elementares, por isso é necessário harmonizar as hipóteses. Vamos supor, a gente identificou que o uso de borracha no nosso veículo tem um impacto muito grande no carbono. Então eu vou lá negociar com os fornecedores de borracha. Nesse momento, eu preciso fazer um recorte da análise de ciclo de vida, focando ali naquele fornecimento, para eu poder negociar com esse fornecedor. Só que a análise de ciclo de vida que ele vai fazer do pneu, muito provavelmente não vai ser a mesma que eu faço. Portanto, o uso de softwares e de bases de dados com hipóteses harmonizadas é fundamental para poder evoluir nessas negociações de forma assertiva. O Brasil, é interessantíssimo ler o PNE 2050, porque a gente vê que o real desafio brasileiro é fazer a gestão da abundância. Né? Então, já que a gente tem esse grande potencial, é identificado dentro daquele relatório da Câmara Internacional de Comércio com a Way Carbon, que o Brasil pode suprir até 37,5% da demanda global de créditos de carbono em 2030. E quando a gente olha para o mercado regulado, 6,2 e 6,4, a gente pode suprir até 20% dessa demanda mundial. Então, é muito dinheiro envolvido. Quando a gente olha, então, para o setor de mobilidade, existem 3 grandes eixos para fazer a descarbonização do setor. E esse é um estudo elaborado pela Renault e já divulgado num simpósio da AEA. Então, basicamente, você tem a necessidade de fazer a renovação da frota circulante, já que aqueles veículos mais antigos vão contribuir desproporcionalmente mais, já que eles foram comercializados em uma época que a legislação, a regulamentação era menos exigente. Mas a renovação da frota circulante também pode abrir portas para diversas oportunidades de negócio, de eletrificação de veículos antigos, de, enfim, N iniciativas que vão reduzir a emissão desses veículos mais envelhecidos.
Além da renovação da frota circulante, a questão do mix de uso de energia renovável e não renovável é super importante. Então, quando uma automotiva vai fazer o seu cálculo de mix de uso de combustível fóssil e renovável, ela tem que usar na questão do etanol e da gasolina, como se um cliente rodasse 22% do tempo no etanol e o restante do tempo na gasolina. Mas quando a gente compara o uso de gasolina e etanol no Brasil, a gente vê que esse uso tende a ser de 30%. Então, isso é ponto-chave. Aumentar o acesso a biocombustíveis, não só para as frotas leves, mas para as frotas pesadas, é super importante. Então, a utilização de biometano, ela pode ser implementada, já existem muitas iniciativas, a Raízen e a Scania já estão desenvolvendo projeto de circularidade para uso de biometano nesses caminhões que fazem transporte de cana e de etanol. E um terceiro eixo, que são essas novas tecnologias com alta eficiência energética. Então, os veículos híbridos, os veículos elétricos, que vão contribuir para a redução da média de emissões da frota. Então, a indústria de bens de consumo durável vão ter grandes oportunidades de redução no escopo 3. E tecnologias que vão ser super importantes para isso. Blockchain, já que esses produtos duráveis, eles vão ter uma existência muito prolongada. Então, um veículo que é produzido agora, em 2022, que vai estar rodando lá em 2040, a gente precisa ter esse histórico de informação. O blockchain, com os contratos inteligentes, vai permitir isso. A questão de machine learning, para aumentar a eficiência, também vai ser relevante. A IoT, já que a tendência é que a gente evite fazer inferências nas metodologias de cálculo e busque fazer a tomada de dado real. Então, a IoT ele é super importante e a indústria 4.0 também. Então, aqui, gente, para chegar próximo da conclusão, eu quero passar um breve trecho de uma entrevista que o Inácio Ibáñez deu para um podcast. O Inácio Ibáñez, ele é o embaixador da União Europeia no Brasil, então é ele que vai, em alto nível, negociar com o Brasil e com o Mercosul acordos comerciais. Lembrando que a União Europeia é a segunda maior parceira comercial do Brasil depois da China, mas é quem mais investe no Brasil e, portanto, decisões tomadas comercialmente vão ter uma influência muito grande nesses mercados. E antes de eu passar isso daqui, eu só quero fazer um adendo. A BlackRock, que é uma das gestoras de capital maiores do mundo, acho que é a maior do mundo, ela é a maior do mundo, tem 10 trilhões de dólares sob custódia, o que representa 5 vezes o PIB brasileiro. E aqui, na carta divulgada pelo CEO da BlackRock, o Larry Flink, ele fala que toda companhia e toda indústria será transformada pela transição para um mundo net zero. A questão é se você vai liderar ou se você vai ser liderado. Um pouco clichê, mas é a verdade. E ele acredita que a descarbonização da economia global vai criar a maior oportunidade de investimento da nossa vida. Também vai deixar para trás empresas que não se adaptarem. Bom, esse é um mercado com indas e vindas. Aqui eu estou trazendo para vocês os principais pontos de motivação, mas é importantíssimo se manter alerta a todos os sinais que esse mercado ainda vai dar durante a sua implementação. Então, me digam se vocês estão conseguindo ouvir aqui. Só deixa eu conseguir ver vocês. Se alguém puder me dar o ok que está ouvindo depois, eu vou dar o ok agora. Tem uns calendários, vamos dizer, estabelecidos. Okay. Então, do ponto de vista comercial, o equilíbrio é bom. Ademais disso, o acordo é um acordo muito moderno. É verdade que foram 20 anos de negociações, mas não estamos negociando um texto de há 20 anos. É um texto de hoje. Esse, ele está falando que é a negociação do texto do acordo comercial entre União Europeia e Brasil, tá? Texto onde realmente estão recolhidos todos os elementos importantes. Por exemplo, no âmbito medioambiental, tem um capítulo que é um capítulo, eu diria, o mais avançado de todos os acordos que nós temos assinado com outros parceiros do mundo sobre comércio e desenvolvimento sustentável. E lá se estabelece claramente, por exemplo, que os países que são parte do acordo, portanto, os países do Mercosul e os países da União Europeia, têm que não somente se manter dentro do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, mas ainda mais cumprir as suas obrigações dentro do acordo. Então,
é uma forma de trazer o Acordo de Paris dentro do acordo. Mas também tem temas de biodiversidade. Bom, a entrevista ela é um pouco extensa, mas a motivação é essa. Vocês veem como aqueles 3 grandes benefícios podem ser de fato acessados. Obviamente, a comercialização dos créditos de carbono, o acesso a novos mercados, aqui no caso a União Europeia, e o acesso a financiamento com taxas de juros super atraentes. Tá? Tem temas Muito bem. Então, aqui só um pouco das referências utilizadas dentro do artigo. São muitas outras. Assim que a gente tiver o artigo de fato publicado na revista do Senai, eu posso compartilhar ele com vocês. E só meu contato aqui, caso vocês queiram me acessar, tirar dúvidas, enfim, fiquem à vontade. E agora eu abro para vocês para perguntas e respostas. Obrigada, viu, Cauã? Excelente apresentação. Pensando aqui no trabalho dos nossos alunos, né, já vi vários que podem que se relacionam com isso, né, e tem essa amplitude aí de aplicação. Eu queria perguntar uma coisa para você, só para esclarecer. Quando a gente desenvolve um novo processo de um insumo que é utilizado pela empresa, com o uso menor, por exemplo, de energia, eu consigo fazer esse abatimento, né? Porque quando eu comparo com a metodologia tradicional, eu tenho um ganho de consumo de energia, então eu vou abater isso na cadeia, é isso, né? Exatamente. A ideia é você olhar para todo o impacto ambiental da sua operação. Desde a pegada ambiental das suas matérias-primas, a pegada ambiental do seu processo produtivo e do ciclo de vida que esse produto vai ter. Então, a partir o primeiro interesse que as empresas têm, e esse interesse começa pelas empresas grandes, por quê? Porque dentro dessa questão de sustentabilidade, os primeiros entes que estão sendo afetados são os entes financeiros. E os entes financeiros, os grandes bancos, fundos de investimento, que vão começar a ter que cumprir com metas de descarbonização, vão olhar para suas participações acionárias nos negócios e vão começar a incentivar essas empresas, onde eles têm participação, que busquem se descarbonizar. Então, no caso de petróleo, todas essas grandes indústrias de petróleo e gás vão começar a ser afetadas, primeiro por causa dessas instituições financeiras que têm um grande poder operacional, e depois, naturalmente, pelas suas próprias ambições. Mas a questão da comercialização do crédito, ele é um segundo passo. O primeiro passo é, de fato, você entender a pegada ambiental da sua operação e do seu produto. Tá, ok. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Cauã? Algum comentário? Eu tenho. Cauã, você falou em lá atrás que no Brasil tem 2 certificadoras, né, para esse tipo de negócios. Essas certificadoras, elas são do governo, elas são entidades particulares, são internacionais? Como é que elas... Fala um pouquinho disso para a gente, eu fiquei curiosa. Ó, essas certificadoras, elas estão espalhadas no mundo inteiro. No caso, a Verra, que é quem emite 95% de todos os créditos de carbono do Brasil, ela está sediada em Washington. Na gestão Trump, ele tinha se retirado do Acordo de Paris. Então, é tudo uma questão muito de interesse. A Verra é uma empresa non-profit, né? Ela não tem fins lucrativos, mas pense o seguinte, uma empresa que faz a certificação de projetos, ou que faz o inventário de emissões de uma empresa, ela vai ter dados extremamente sensíveis na sua mão sobre a produção industrial. Né? Então, existe um capital intelectual associado a essas metodologias que é extremamente importante para as empresas. Então, a Verra, no caso, está em Washington e elas são 2 das muitas certificadoras que existem no mundo. Essas 2 já não aceitam mais, por exemplo, fazer crédito de carbono para energia solar. Existem outras certificadoras que fazem. Ok. Obrigada, Cauã. Imagina. Excelente a apresentação.
Ah, que bom. Muito bom, gostei muito. Já deixo o meu obrigada aqui. Vamos abrir para os outros, né? Com certeza. Talvez tenha uma pergunta que a Renata fez na semana de inovação, onde eu apresentei primeiro esse material, que eu acho que talvez seja interessante trazer aqui para vocês, né? No caso do setor de petróleo, né? Onde a gente vai olhar para a questão dos biocombustíveis. Eu estava conversando com o professor Coraza aqui da Engenharia Química da UFPR, e ele estava me abrindo a cabeça para oportunidades que não são tão evidentes. Por exemplo, quando você tem muita matéria orgânica sendo produzida, todo esse digestato que pode ser utilizado para a fabricação de biometano, ou então até insumo agrícola, ele pode também gerar biomaterial para ser utilizado nas usinas de petróleo. Então, a ideia é que seja feita a aplicação assim como o biometano, que você pode injetar, depois dele ser filtrado, e você pode injetar ele diretamente nas tubulações de gás, né? E isso é muito, muito importante, porque facilita muito a adoção dessa tecnologia. A mesma coisa para todos esses insumos orgânicos que podem gerar biocombustíveis de forma a serem introduzidos de forma direta dentro das refinarias. Então, eu acho que são essas rotas tecnológicas que vão evitar trancamento tecnológico, né? Que é a gente buscar uma tecnologia que no futuro a gente não vai conseguir comercializar. A logística, né? É. Entra no problema da logística, que é super importante, né? E do bolso. Exato. Bom, não vamos nem pôr uma porcentagem do quanto o bolso importa aqui, né? Não vamos nem falar disso agora. É, com certeza. Mas pensando assim a longo prazo, né, não vai ter como fugir disso, né? Não vai ter como fugir. Quem tiver mais adaptado vai se dar melhor, né? Com certeza. Com certeza. Pessoal, tem mais alguma pergunta pro Cauã que vocês queiram fazer? Senão a gente vai liberar ele aqui, né? Eu queria só agradecer, Cauã. Eu não pude participar da abertura do teu seminário. A professora Maria José deve ter feito a tua introdução. Eu estava dando as aulas agora. Meu nome é Haroldo, né? Eu sou o coordenador do PRH atualmente. E eu acho que o que você colocou é extremamente importante para vários projetos que nós estamos desenvolvendo junto ao PRH, né? Afinal de contas, empresas de petróleo não são mais empresas de petróleo, são empresas de energia, né? E quando a gente fala de energia, aí tem energia verde, azul, todas as cores, hidrogênio de todas as cores, né? Tá? E eu vejo, agora virou um arco-íris de hidrogênio, né? E eu vejo vários projetos que a gente tem tocado e que tem essa abordagem, como a Renata colocou, de redução do consumo de energia na produção de um mesmo bem, né? Principalmente voltado à área das baterias, né? Para lítio, entre outros, né? Eu tenho, como você colocou, existe um consumo energético relativamente alto, uma pegada de carbono alto nessas baterias. Então, se a gente reduz essa pegada de carbono, eu estou contribuindo aí de forma bastante positiva, né, para essa questão de redução de carbono, né? E tem outros projetos que também nós temos tocado junto ao nosso PRH, está começando agora muito forte, que é geração de hidrogênio a partir de elementos que estão sendo descartados dos sistemas de geração de energia, né? Por exemplo, células fotovoltaicas, na hora do descarte, tem alumínio, silício, nós podemos converter esse alumínio e silício em hidrogênio, recuperando parte da energia que foi gasta na produção, né? Uhum. Então, esse hidrogênio, a ideia é utilizar ele em células combustíveis para voltar para a cadeia, né? Tá? Sim, Quer com dizer, certeza. reduzir, né? Então, foi muito bom porque a gente consegue ver e visualizar, né, mais claro, que nós não estamos muito errados, digamos assim, nós estamos no caminho certo nos projetos, vários projetos que nós temos tocado. A parte de biodiesel, bioquerosene, né?
como tem vários grupos aí do nosso PRH que está trabalhando com isso aí. Ok? É super interessante. Obrigado pela tua contribuição, Haroldo. Tá, viu? Então, É muito legal. E só fazendo Renato. um adendo, quando você comenta das baterias, né? Quando você faz análise de ciclo de vida e a gente começa a abordar a questão do descarte, da reciclagem, né? Realmente a parte de final de vida, existe um cálculo que é feito para cada tipo de material de acordo com a sua natureza, né? Então, vamos lá. Existem duas possibilidades dentro do âmbito de um projeto de análise de ciclo de vida. É eu me preocupar com a reinserção ou com o uso inicial de matéria-prima reciclada, ou de eu olhar para o final de vida e buscar reintroduzir esses materiais. Então, vamos pegar um exemplo. Madeira. Madeira, ela é muito abundante. Então, o objetivo é que eu reduza a demanda por matéria-prima virgem. Então, o fator dentro desse cálculo, né, de final de vida e de uso de materiais reciclados, ele é um fator que vai favorecer que a madeira reciclada seja utilizada de forma primária. E se a gente olha, traça um paralelo para um metal, o objetivo é que esse metal seja reciclado no final de vida. Ou seja, levar a preocupação da empresa para a reciclagem apropriada desses elementos que são de difícil extração e de mineração. Então, vai ser o caso de metais, dos aços e também dos minerais que são utilizados dentro das baterias, né? Assim como os painéis fotovoltaicos. Daqui a pouco vai começar a ficar super importante fazer a reciclagem desses painéis. Tem uma questão que eu queria colocar, que é esse termo reciclagem, tá? Eu tive agora visitando as unidades na Alemanha e eles têm reciclagem de alguns materiais, embalagem, longa-vida, essa parte toda, né? E quando chega lá no alumínio, eles precisam transformar o alumínio em alumínio, reciclar o alumínio, pegar o alumínio metálico e fundir em forma de alumínio. Só que isso gera uma demanda uma grande quantidade de energia, tem uma eficiência baixa de conversão, né? E não funciona, porque é um laminado muito reativo, né? Uhum. Então, mas lá ele assim, precisa reciclar, então reciclar é trazer ele para o próprio material, né? Voltar, digamos assim, dar um passo atrás para transformar o material. Nós temos uma proposta aqui de pegar esse alumínio e converter em hidrogênio e gerar energia, né? Que a gente chama de sinergia industrial. Eu pego ele, eu já gastei energia para produzir um alumínio, e esse alumínio agora eu vou usar para produzir um outro bem, ou transformar num sal, sulfato de alumínio, que vai para a cadeia de papel e celulose, inclusive, fechando um ciclo, ou transformo ele em hidrogênio e vou gerar energia para o próprio processo. Então, como que você vê esse termo reciclagem disso? Não funciona, né? Não sei como é que... Não pode ser tratado como reciclagem esse tipo de processo, né? Mas ele gera essa contribuição, né? Eu acho que entra um pouco no que a Renata falou de você reduzir o uso desses materiais, né? Buscar reduzir esses onde for possível e aumentar a eficiência da produção, né? Porque realmente a indústria de metais ela é extremamente energético intensiva, né? Então ela realmente consome muita energia e isso afeta demais a pegada de carbono. Ok, vamos trabalhar em cima disso aí. Bastante trabalho, mas Obrigado. Entra justamente na questão da circularidade, né? As soluções circulares são as que vão favorecer muito todas as iniciativas de descarbonização. Renata, Então tá. passa a palavra aí para você. Então tá bom. Eu queria que abrissem a câmera para a gente tirar uma fotinho, para deixar para a posteridade aqui. Será que vocês conseguem, hein? Vou tirar. Aí. Aí, tirei. Obrigada. Maravilha. Tá bom, Cauã? Muito obrigada, viu, a sua participação. Como você pode ver, né?
Nós estamos muito interessados aí em você. Tá bom? Que legal. Muito bom. Tá bom. Usem e abusem. Cauã, a gente vai te procurar. Depois que a gente vai fazer aquilo que eu falei no começo, junto com o pessoal da Federal, tá? Um instituto a gente não sabe o nome ainda, mas de energia de transição. Tá legal? Super Professor combinado. Coraza, professor Vargas, professor Haroldo, tá legal? Um abraço, Cauã. Tchau, gente. Foi um prazer enorme te rever, Cauã. Prazer foi todo